Doutor Elber, artigo 486 da CLT, não é? Sim. Nós conversamos um pouquinho a respeito desse artigo, o senhor fez um trabalho, um estudo a respeito disso, e nesse momento que nós passamos por pandemia de coronavírus, muitas empresas estão adotando medidas para poder superar a crise, tá certo? Correto. E o trabalhador, como é que fica? Não é? Como é que fica? Fica em casa, recebe salário, não recebe salário? O artigo 486, o que ele define a respeito desse assunto? Então, nós temos que ter um devido cuidado quando a gente vai falar sobre um artigo de lei, porque você tem que fazer a devida leitura dele, ok? E quando se expressa o artigo 486, o que ele nos diz? Ele vai falar o quê? Vou fazer a leitura dele para poder entender melhor o que trata esse artigo, ok? Ok. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Ok? Ok. Isso então, tem relação com os R$600 que deve ser aprovado hoje pelo Senado, doutor Elber? Não. Esses R$600 é um auxílio que o governo vai dar para determinadas pessoas. Ok. Vai ter que vai ter que ter uns pré-requisitos para estar recebendo esses R$600, ok? Ok. Não se confunde com o artigo 486 da CLT. Ótimo. Tá? Quando falamos no artigo 486 da CLT, nós vamos ter que ter em mente algumas situações e verificar a existência de alguns pré-requisitos para verificar a possibilidade da aplicação desse artigo no caso concreto ou não, ok? Então, o que nós temos que ter em mente? Paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, que impossibilite a prestação de serviços, ok? Então, diante da situação, a gente está verificando isso, não estamos? Exatamente. Nós estamos com uma paralisação temporária. Exato. Devido ao quê? Ao coronavírus, o Covid-19, não é? Exatamente. Porque é uma recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que é necessário esse isolamento social para o quê? Para que não haja mais proliferação do vírus e, de certa maneira, que venha o quê? A evitar o contágio e até mesmo os óbitos que vêm acontecendo, como verificamos na Itália, na China, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também estamos tendo óbitos, ok? Infelizmente. Tá? Infelizmente. Entretanto, o que nós temos que ter em mente é o quê? O 486 é a teoria do fato do príncipe, tá? Essa teoria do fato do príncipe era ligada ao direito administrativo e não ao direito trabalhista, tá certo? Então nós vamos ter que ter em mente o quê? Olha, nesse caso aqui, o governo, sendo estadual ou municipal, que é o que nós vivemos no dia a dia, ele impôs essa quarentena para que as pessoas fiquem em casa para evitar a proliferação do vírus, ok? Então, poxa vida, o governo mandou os trabalhadores ficarem em casa e os empregadores estão sem a sua atividade, não estão oferindo renda para poder pagar seus empregados. Ok, podemos dizer então que o 486 vai ser aplicado, mas veja só, o coronavírus, ele está através de um ato do quê? De restrição, não é? E quando falamos da aplicação do 486 através do fato do príncipe, a gente fala de ato discricionário do Estado ou do município. Por quê? Aplica-se muito o 486 na relação de trabalho quando há a desapropriação pelo ente público do local onde está localizada a empresa. Por quê? Ele tem a opção de fazer e não fazer. Então é um ato discricionário dele. Ele pode fazer ou não. Ele desapropria ou não desapropria. Se for em prol da coletividade,
ele vai desapropriar para passar uma avenida, passar uma rua, fazer um parque ou alguma coisa nesse sentido. Aí, entende-se que, devido ao Estado ter essa opção de fazer ou não fazer, ele é obrigado a pagar uma indenização. E daqui a pouco eu vou chegar no que tange essa indenização que trata aqui o artigo. Porém, no caso do coronavírus, dessa pandemia, não é um ato discricionário do Estado ou do município. É um ato de restrições. Por quê? Eles não têm outra opção. Ou as pessoas vão ficar em casa para, nesse primeiro momento, evitar a proliferação e não termos mais mortes, mais pessoas doentes, então não tem outra opção. Sendo assim, ele está usando o poder de polícia dele. Entendi. Ok? Então, diante disso, o que acontece? Não tendo a opção, eu entendo, e muitos outros doutrinadores entendem, até a própria jurisprudência nossa entende, que fica a não utilização do artigo 486 no caso concreto. Ok? Por quê? O fato do príncipe, a sua origem é lá no direito administrativo, tá? É aplicada quando? Nos contratos entre o Estado e o particular, tá? Já que na relação trabalhista, o que vai acontecer é o quê? O contrato é entre particulares, é o empregado e o empregador. Okay. Então, doutor Elber, a gente está dando uma imagem agora da votação online no Senado que fala exatamente sobre a liberação dos R$600. O senhor acha que é previsto 2, 3 meses aí de pagamento desse auxílio? Após esse período, doutor Elber, o senhor como advogado, só acredita que a população, o trabalhador brasileiro, o formal, o autônomo ou o registrado, como que vai ser a situação daqui de 3 meses? O senhor consegue antever essa situação ou não? Olha, é algo muito desesperador, no sentido de você falar em 2, 3, 4 meses sem a pessoa poder trabalhar, não é? Em um país onde o salário mínimo são R$1.000 e a cada mês que você vai no supermercado, você nunca compra as mesmas coisas e paga os mesmos valores, sempre aumentando, dias difíceis vão vir por aí, tá? Eu acho que é um momento do brasileiro rever a sua forma de pensar, rever a sua forma de agir, não é? Tanto aquele que tem uma condição mais favorável, quanto aquele menos favorável, porque momentos difíceis estão por vir, não é? E como diz que o brasileiro sempre dá o seu jeitinho, não é? É o momento do brasileiro se reinventar e mostrar que não está a passeio na vida, e sim para algo para o melhor, e esse futuro vai ter que ser assim. A gente vai ter que se reinventar em todas as profissões. Exatamente. Doutor Elber, em relação à indenização que trata somente da multa de 40% do FGTS, está certo? Vamos lá. Não as demais verbas rescisórias, os valores que a pessoa recebe quando é demitido. Tá. Como que funciona? Em primeiro lugar, para que o Estado seja condenado a pagamento, conforme previsto no artigo 486, vai ter que buscar o judiciário, ok? Quando a pessoa se desligar da empresa, ela vai entrar, se a empresa deixar de pagar suas verbas de direito, ela vai entrar com uma reclamação trabalhista, onde ela vai pleitear lá os seus direitos. Tem 2 hipóteses. O advogado pode já, de imediato, chamar o município ou o Estado no polo passivo da ação, para que ele responda, ou, caso ele só entre com a ação em face à empresa poderá, aí nessa situação, tá, nomear a autoria o Estado, apresentando o fato do príncipe. Aí o Estado ou o município, ele vai se pronunciar a respeito do pedido, tá? E nós vamos ter 2 vertentes. Se porventura o Estado vir e o juiz de direito entender que o mesmo deverá permanecer na lide para um eventual pagamento, esse processo sai da Justiça do Trabalho e vai para a Fazenda Pública, porque quem dirime as controvérsias do Estado e do município é a Fazenda Pública. Então a gente vai ter essa situação de discussão. Vai ser na Justiça do Trabalho, vai ser na Fazenda Pública, ok? Tá ótimo.
Doutor Elber, Sendo... o Adriano, ele tem uma pergunta para o senhor aqui sobre os trabalhadores que utilizam MEI, microempreendedor individual. Doutor Elber, bom dia, tudo bom com o senhor? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. A minha questão é a seguinte, o senhor falou momentos atrás que os trabalhadores informais vão passar aí por uma peneira, vamos dizer assim, né? Uma série de requisitos, né, para poder receber esse auxílio do governo. Agora, a minha pergunta é, quais são esses requisitos? Como que o trabalhador, o microempreendedor individual ou o trabalhador informal que de repente não tem MEI, né, não tem o CNPJ, mas ele consegue provar lá que ele presta algum tipo de trabalho, sei lá, por exemplo, a dona de casa que faz salgados para festa, alguém que trabalha com eventos, que não tem a MEI, mas também aqueles que têm a MEI. Quem eles devem procurar? O Sebrae? Como que eles devem procurar para poder ter direito a esse auxílio do governo? E depois eu tenho uma outra perguntinha também. Na verdade, primeiramente, tem que ser maior de 18 anos, tá certo? Não pode ter a carteira assinada pela CLT, ok? E também não está recebendo nenhum outro benefício, previdenciário, assistencial, seguro-desemprego, com exceção do Bolsa Família, ok? Diante de tais circunstâncias, quem poderá receber, porque está aí no trabalho informal, como diz a medida, né? O microempreendedor individual, o contribuinte individual facultativo e aquele trabalhador informal cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, ok? Vai abrir-se uma plataforma para que essas pessoas se cadastrem, tá? E estão chamando de Corona Voucher o benefício, né? Então, quando você se cadastrar e você preencher esses requisitos, vai ser encaminhado para um banco, abrir uma poupança somente para esse fim, ou uma conta, onde você vai estar recebendo esses valores. Entendi. Agora, em relação à linha de crédito, né? O senhor teria algo para falar sobre essa questão? Como o trabalhador informal ou MEI, ele pode estar procurando alguma instituição bancária para poder estar buscando auxílio dessa forma, uma linha de crédito? Então, na verdade, as linhas de crédito estão sendo muito discutidas, como que vai ser abertas ou não, ok? O que se tem noticiado aí nos jornais nos últimos dias é que o governo do estado de São Paulo, ele está com uma linha de crédito, salvo o melhor juízo, até 250 mil, tá? E o governo federal também vai vir com algumas linhas de crédito. Você tem as linhas de crédito dos bancos privados, né? Mas aí você vai ter que cumprir todas as exigências e requisitos que eles ali querem de garantia, né? Agora, com relação a essas linhas de crédito do governo, vai ter que pegar caso a caso, governo por governo, para verificar para quem que ele está abrindo essas linhas de crédito e quais serão os pré-requisitos também. Doutor Elber, nós temos uma pergunta aqui ao vivo da Gabriele Honorato, tá ok? Ela pergunta o seguinte: tendo em vista muitos trabalhadores que estão prestando serviço em home office, ok? O que a legislação entende sobre os benefícios do Vale Alimentação, Vale Refeição e o Vale Transporte, doutor Elber? Você poderia responder para a gente? Então, o home office é uma forma de trabalho onde a pessoa está à disposição da empresa, não é? Então vem a grande discussão. Estou em casa, eu vou ter direito a estar recebendo Vale Transporte, Vale Alimentação ou alguma outra situação que eu venha a ter direito, né? Isso está gerando muita controvérsia na situação atual, não é? Por quê? Aonde você tem a questão do Vale Transporte, do Vale Refeição, muitas vezes. O Vale Transporte você tem a legislação própria, ok? Que é para você ir e vir para a empresa. O Vale Alimentação, ele nos traz através de acordos coletivos ou convenções coletivas muitas vezes, tá? Então, diante da situação
do home office, eu vou pegar aqui o artigo 6º da CLT para nós fazermos uma leitura, aonde ele vai nos dizer o quê? Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Ou seja, se você parte do princípio que não há distinção entre o trabalho à distância ou em loco, entende-se que esses benefícios deverão ser concedidos. Então as empresas estão em débito, vão estar em débito com os empregados, é isso? Como fica isso depois? Se partirmos da leitura que eu fiz do artigo da CLT, onde não há essa distinção entre o trabalho realizado na empresa ou o home office, vamos ter a conclusão de que esses direitos são resguardados aos funcionários, sim. Lá na frente, pode abrir margem até para uma corrida aos tribunais, advogados, para o que nós vamos... Mas os juízes vão considerar essa questão de pandemia, enfim, né? Vai ficar meio complicado, não? Sim, eu creio que no futuro, nas discussões para dirimir tais situações que estão ocorrendo agora, o juiz vai ter que levar tudo em consideração. O fato, o porquê ocorreu, é uma pandemia, não é algo local, é mundial. Exato. Não é? Eu creio também que o Vale Transporte, né? O Vale Transporte, eu entendo que de repente, diante da pandemia, ele não está utilizando-se do transporte para se dirigir até a empresa, o Vale Transporte pode até haver o uso posterior do crédito, pois o funcionário recebe no início do mês o Vale Transporte para trabalhar o mês inteiro. Deixou aí de ir lá 10, 15, 20 dias para a empresa, ele vai ter esse crédito. Então a empresa pode fazer essa compensação lá na frente, ok? Agora, com relação ao Vale Refeição, a pessoa está trabalhando. Se ela vai almoçar na casa dela ou não, é um direito dela. Então, eu entendo que os juízes vão ter que ponderar muito no que tange aí a uma sentença dizendo se o trabalhador tinha direito ou não. Entendo. Isso aí vai ficar essa discussão jurídica. Vamos ter que aguardar as decisões judiciais para ver aí qual será o caminho que foi escolhido, o de sim ou o de não. Ok. Doutor Elber, eu quero... Tem mais uma pergunta, será que vamos fazer? Deixa eu ver. Isso, tem mais... Doutor, tem mais uma pergunta aqui, eu vou fazer ela rapidinha para o senhor, aí o senhor responde ela de uma forma bem objetiva, porque o nosso tempo também já está bem estourado. É da Tânia Cristina. A carteira do meu marido ficou com o contador da empresa. Ele pode requerer este benefício apenas com a decisão de contrato? Decisão de contrato? Como que a carteira do esposo ficou? Com o contador da empresa. Tá. No lugar, o documento pessoal não pode ficar retido. Ele tem que ir lá e pegar o documento dele. A lei fala que é bem clara e bem expressa que documento nenhum pode ficar retido, tem que ser devolvido. Tá? Eu entendo que se foi dada a devida baixa junto ao INSS com a TRCT, pode tentar. Mas se for um requisito, a apresentação da CTPS, é melhor ela ir ou ele buscar junto ao contador a carteira para poder ter o documento hábil em mãos quando do requerimento do benefício. Exato. Tá bom. Não pode deixar com o contador lá um tempão. Tem que retirar o documento. Mas tem muita empresa que fica, viu? Isso é mais comum do que a gente imagina. Não. Como advogado, eu entendo que sim, né? Mas a lei é bem clara que não pode reter documento. Tá. Tanto se nós formos pegar jurisprudência, reter documento pessoal de funcionário vai dar até indenização. Doutor, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço aí o giro, estou à disposição e espero que eu tenha aí podido esclarecer junto aos ouvintes aí essa dúvida que veio nesses últimos dias referente ao artigo 486 da CLT e algumas outras mais nuances que conversamos aqui.